Ideale. Você sabe que as pessoas muitas vezes gastam dinheiro, né? Vai fazer uma festa e o barato sai caro, é isso, Silvana? É verdade. É isso? Muitas vezes as pessoas não pensam no total do evento. Existem pessoas que elas priorizam algumas coisas, alguns é decoração, alguns é alimentação. Na verdade, o que eu costumo falar para os meus clientes é o seguinte, você tem que pensar sempre nos teus convidados, né? Então, por exemplo, você vai pensar na idade deles. Então, se você for fazer num local, você tem que ver se tem acessibilidade, se você tem muitos idosos, se existe, se tem banheiros no mesmo andar, se precisa subir escadas. Então, geralmente eu sempre falo para eles, pense nos seus convidados. Qual é o perfil deles? Esse é o primeiro ponto? Eu acredito que sim, é o primeiro ponto, porque isso vai determinar o local da festa. Local, ok. O local. Segunda coisa, tem estacionamento? É de fácil acesso? As pessoas conseguem localizar fácil o local? Porque às vezes existem salões maravilhosos, mas distantes. E tem pessoas que têm condição, tem carro e tal. Então, você vai ter que ver se tem uma van, se você consegue, né, o transporte das pessoas. O deslocamento das pessoas. Okay. Se for num local fácil, fica mais fácil. Então, primeiro, o local... A localização, se tem estacionamento. Aí depois a gente começa com bebida e alimentação, também pensando em questão de idade. A quantidade de pessoas, como é que você organiza? Claro, quem dá uma festa, gostaria de convidar os amigos, todo mundo, né? Mas infelizmente não dá para convidar todo mundo. Verdade. Né? Porque senão fica inviável. Como é que você faz como é que você compõe uma lista, Silvana? Normalmente as noivas chegam pra gente já com um número em mente, né? Então o que a gente faz? A gente fala para eles, faz essa lista, né? Seus amigos, seus convidados. E é bem complicado, eles comentam, porque normalmente os noivos têm os seus convidados, mas como a festa de casamento, muitas vezes os pais ajudam a bancar, então os pais chegam com a lista deles. Tem uma forma elegante de dizer para uma pessoa que ela não é convidada? Difícil, né? Olha... Ou todo mundo que foi, por exemplo, na cerimônia religiosa, obrigatoriamente tem que ir na festa. Isso é uma opção da noiva com o noivo. Difícil, fica difícil. Normalmente eu peço para eles darem um ano para gente organizar o evento. Por quê? Porque você consegue, por exemplo, você faz a tua lista com calma, você vê quem são as pessoas que você gostaria de convidar, porque existe sempre aquele dizer, fulano eu tenho obrigação de convidar. Existe ainda essa palavra hoje? Obrigação? As pessoas mais velhas falam, eu tenho obrigação de convidar meu compadre ou o meu vizinho, e isso assim às vezes acaba causando um certo problema. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, tem aquele pensamento, será que eu convido o meu chefe? Os meus amigos do trabalho? Se eu convido o João e não convido o Pedro, como é que vai ficar a situação depois na empresa? Exatamente. Como é que você pensa tudo isso aí, Silvana? Olha, eu peço sempre para eles, quem é importante para você? Eles me falam, né? Aí normalmente, porque isso eles não vão conseguir fazer em pouco tempo. Por isso que um ano é importante. E tem que pensar o seguinte, quem é convidado nunca vai sozinho. Não. Não é isso? Não. E assim, você veja só, às vezes eles escolhem um local que cabe 200 pessoas. E às vezes eles chegam para a gente, vai para 230. Só que você veja só, se o salão tem espaço para 200 pessoas, eu não posso bloquear entrada para banheiro, saída de alimentação, da onde vem a bebida, o garçom tem que circular. Quando você passa esse limite, você está comprometendo o bem-estar dos teus convidados. Cai a qualidade. Exatamente. Então eu acho assim, a noiva, ou a debutante, ou a empresa que vai fazer o evento, ela tem que pensar nisso. Eu penso o seguinte, em primeiro lugar, o bem-estar dos meus convidados. Claro. E isso vai não só, por exemplo, questão de alimentação. Nós já fizemos, por exemplo, evento que o irmão do noivo era budista. Ele trouxe a própria alimentação de casa. E aí? Mesinha à parte? Não, ele levou a alimentação dele, ele levou coisa, e ele comeu à parte. Mas hoje, por exemplo, muitas doenças, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para elas, se o buffet não tiver como colocar o nome, o cardápio com a descrição de alimentação é importante. Porque tem algumas coisas, questões de religião, que não come certas coisas,
ou é diabético, né? Então, é importante que as pessoas vejam o que vai ser servido para ela. E tem outra coisa, por exemplo, às vezes os noivos preparam, assim, sobremesa, doce, sorvete e tal, e de repente o pessoal acaba comendo demais o jantar e acaba depois não tendo espaço para o que vem a seguir. Então, quando você monta um cardápio e deixa na mesa lá, é legal, porque daí a pessoa vai falar, opa, mas o jantar, ai, tá legal, mas tem um sorvete, uma sobremesa Com relação depois. à comida, como é que você consegue agradar o maior número de pessoas? Olha, Em termos de paladar, em termos de bebida. por exemplo, eu sou de Colombo, né? Tradição italiana. Então, o perfil do nosso pessoal lá, eles têm um certo tipo de alimentação que eles gostam muito. Então, normalmente, eles procuram manter, por exemplo, o risoto italiano, o churrasco de igreja e tal. Quando você vem já para um público mais jovem, por exemplo, debutantes, 15 anos, eles acabam optando por ou estrogonofe, ou pizza. Então, isso assim vem muito dos donos da festa. Mas, em geral, o que eles têm que pensar? Que tenha como eles servir, por exemplo, um vegetariano, um diabético. Então, ele tem que ter uma opção, né, para os convidados. Ok, então vamos voltar lá. Local, acessibilidade, pensando nas pessoas que vão até a festa. A forma como elas vão chegar na festa. Você prepara uma festa bacana, um não pode por causa disso, outro, né? Aí você pensa nas pessoas, quem você vai convidar, isso. Priorizando, né? É isso? Priorizando. E baseado naquilo que você conhece as pessoas, você vai montar um cardápio. Exatamente. Que tente agradar a maioria das pessoas. Gregos e troianos. É complicado, não é? Às vezes, assim, por exemplo, as pessoas acabam não pensando nisso. Mas é muito engraçado, eu até comento com as noivas. Por exemplo, minha família, tá? Teve um evento no sábado da família. No domingo, o comentário sempre é: ai, tal comida estava muito salgada, ou tal comida estava muito doce, ou achei que aquilo estava meio passado. Então, querendo ou não, a alimentação é super importante. É difícil, né? Você sair 100%. E aí, você já entra na questão de bebida, né? A cerveja estava quente, ou os garçons demoravam demais para servir. Então, por isso que eu falo para você, quando você pega um local que cabe 200 e bota 250, você está comprometendo até mesmo a circulação. Ok. Então, eu acho muito mais fácil eles cortarem algumas pessoas da lista e ter um número correto para o que o local comporta. Porque também é uma situação bem chata, por exemplo, as pessoas chegarem e não tem lugar para sentar, né? Então hoje, por exemplo, o cerimonial é importante nessa hora de confirmar as pessoas, né? Eu sei que muitas pessoas acabam não confirmando, então, por exemplo, a gente oferece um serviço que a gente se comunica por e-mail, por mensagem ou por telefone. Vocês vão entrar em contato com os convidados? Entramos em contato com os convidados, perguntamos. Por exemplo, às vezes a própria noiva não sabe a idade, por exemplo, das crianças. E isso entra, por exemplo, se você pegar um restaurante que até 5 anos não paga nada, de 5 a 9 paga dá meia, uma grande diferença. E de 9 para cima ele vai pagar o inteiro, isso dá uma grande diferença. Então, às vezes as pessoas pensam assim, isso é dispensável. Não é, né? Até porque, por exemplo, às vezes eles chegam pra gente falando assim, eu queria fazer tal coisa. Tá, então vamos pensar. Casamento inicia às 7 horas, termina às 8 horas. Os teus convidados vão chegar às 8h30 no salão. Que horário que você vai servir o jantar? Isso não importa. Importa. Então, por quê? O que acontece? Isso tudo vai determinar o buffet. Por exemplo, que momento que ele vai ser servido. Porque já aconteceu várias vezes, por exemplo, assim, da noiva atrasar 1h30 para chegar na cerimônia, compromete toda a cozinha. Sabe? Então, assim, num espaço de meia hora, 1 hora já complica a vida do pessoal. Tem que ter uma logística perfeita. Tem que ter uma logística. Então, o cerimonial entra nessa parte, nessa questão. Ele vai fazer a interface para tentar agilizar o processo. É ele quem vai organizar tudo isso. Na verdade, o cerimonial é a voz da noiva e do noivo no evento. A voz de comando. A voz de comando. Por quê? Porque quando eles fazem a reunião com a gente, eles falam assim, eu não quero na minha festa, eu não quero que aconteça tal coisa, ou eu não... Então, priorize para a gente aí, Silvana, quais são os 5 nãos que noivo e noiva não querem ouvir. Ele recomendou, eu não quero isso, 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 isso. Olha,
Normalmente, o que eles pedem sempre, a grande maioria pede que eles sejam muito bem servidos. Né? Ok. Então, para não haver reclamações. Não haver reclamações. Então, em geral, a gente acaba até pegando alguns garçons a mais para não acontecer isso. Copeiras, tudo tem que estar tudo muito bem. Às vezes, sabe o que acontece? Os noivos, por exemplo, fecham um evento para um local que cabe 200 pessoas, acaba vindo 230. Isso compromete até na questão de louça. Sabe? Falta. Então, assim, é bem importante essa parte de confirmação. Então, vamos fazer diferente a pergunta. Quais são os 5 erros que você já acompanhou que são mais clássicos de acontecerem numa organização de um evento? Eu acho bem grave atraso. Atraso por parte de quem? Por parte do padrinho, da noiva, do pai. Você veja só, teve um evento em que a noiva atrasou 1h30 para chegar na cerimônia. Que noiva para atravessar Nossa, Coitada. 1h30 é muito Na atraso, verdade, hein? o que aconteceu? Aconteceu um problema com a irmã dela, com o vestido da irmã, e até eles consertarem o vestido, ela chegou com 1h30 de atraso. Eu posso te falar o que aconteceu. O casamento iria começar às 8 horas, ele começou às 9h30 da noite, tá? As pessoas que estavam aguardando não foram, metade não foi para a festa. O pessoal acabou indo embora. Quem tinha criança pequena ou idosos acabou tendo que sair em farmácia, comprar alguma coisa para comer. Então o pessoal na igreja aguardando aquele barulho de pacote de salgadinho. Ai, ai, ai. Entende? E assim, o que acontece? Quando uma noiva atrasa muito para chegar num evento, as pessoas quando chegam, elas estão alegres, elas estão felizes, elas estão conversando, aguardando. Quando esse tempo começa a ultrapassar, as pessoas começam a perder a paciência. Então, coitadinha, a noiva chegou toda feliz e as pessoas já estavam... Emburradas. Estavam literalmente emburradas. Meu Deus do céu. Aí chegamos no salão, começou 9h30, terminou 10h30. Chegamos 11 horas no salão. A noiva quis bater foto com todos antes do jantar. Não abriu mão disso. Jantar, 11h30, meia-noite. Meia-noite o jantar. Oh, meu O que aconteceu com a alimentação? Já não estava, parecia comida requentada, exatamente. O que um convidado não pode cometer de gafe? Olha, mulher, pelo amor de Deus, não use branco. Não use branco. Não. É querer disputar com a noiva. É querer disputar com a noiva, sabe? Presente você manda para casa dos noivos. Olha... Ou chega com o embrulho de braço do braço, que nem fazia a minha avó. Chegava lá, velho, né? Isso é bem... que eu quero entregar. Isso viroso, assim, né? acontece com o pessoal mais antigo, eles fazem isso. Não, eu quero entregar na mãozinha lá. Mas hoje em dia, eles já entregam os convites com a lista, né? Com a lista, com o local. E o que quer ganhar? Exatamente. Tá então certo. as pessoas já compram pela internet, então elas já acabam realmente já comprando aquilo que os noivos querem. Você falou que para uma festa, seja casamento, seja boda, seja formatura, no mínimo um ano. Para você acompanhando as diferenças de custo. Tudo isso, assim, por exemplo... Previsão do tempo. Também. Mas em Curitiba você há de convir que é complicado. Por exemplo, casamento ao ar livre, tem que ter plano B. Tem que ter plano B. O que é mais comum? O que mudou nos últimos anos? A Idealis está no mercado há... 16 anos. Quase 20 anos. Quase 20 Nesses anos. quase 20 anos, o que mudou? Ou Curitiba continua sendo bastante tradicional nas suas festas? Olha, Curitiba é bastante tradicional, né? O que acontece? A gente percebe uma diferença de quando a gente começou, as pessoas elas eram bem tradicionais. Hoje em dia, eu tenho pessoas, por exemplo, que já não fazem valsa, sabe? Isso vai muito do perfil Um negócio dos que eu noivos. vi que mudou bastante, Silvana, é a questão da festa de 15 anos, bolo vivo, esses negócios não tem mais, né? Ainda tem. Ainda tem. Sério, mulher? Ó, o que é importante? Eu tenho faculdade de teatro, tá? Então, o que a faculdade de teatro me ensinou? A escutar a aniversariante, né? E tentar fazer aquilo que ela quer. Não importa o modismo. Não. O que importa é o que a pessoa quer. Para você ter uma noção. Deixa eu tá? folhear isso aqui. Eu ia justamente te mostrar. Por exemplo, tem uma festa que está aí. Essa foi uma festa... Esse aqui é o book da aniversariante. Na verdade, são várias festas. É um mix de várias festas. Mix. Tá? Okay. Então, por exemplo... Vou mostrando aqui, Arthur, rapidamente. Se você pegar aí, eu tenho 2 festas aí. Essa festa, por exemplo, ela dançou só com o pai e com os avós. Ok. Trocou de roupa? Trocou. Trocou de vestido? Ela estava com um vestido na recepção, depois ela colocou um vestido tradicional para a dança. Decoração. Qual é a cor mais
predominante, continua sendo rosa para debutantes ou mudou bastante? Olha, é bem... Inclusive aí eu tenho fotos, por exemplo, essa foto foi marrom com rosa, com detalhes em prata. Eu tenho outra festa que foi toda colorida. Na verdade, ó, é por aquilo exemplo, que você falou, tudo parte seguinte, o que o dono da festa quer. O que o dono da festa quer. Por exemplo, essa menina, esse rapaz, ele era um bailarino e cantor. Então, ele entrou cantando e depois ele dançou a valsa com ela. Então, já foi uma coisa diferente. Ok. Tá? Eu tenho aí uma festa que foi com príncipes de honra. Deixa eu ver se eu acho que está aqui. um pouquinho mais para frente, que já é uma coisa um pouco mais, aliás, tradicional, mais não, né? totalmente tradicional. Aqui, ó. Isso, então, essa festa, por exemplo, tinha os príncipes de honra, as 15 meninas, foi uma festa bem tradicional. Ok. Mas, por exemplo, semana passada fizemos uma festa toda a fantasia. Esse aqui é de casamento. Fantasia. Festa fantasia para 15 anos. O que é melhor, o que causa mais trabalho? 15 anos, casamento? O que causa mais trabalho é a pessoa. A pessoa. A pessoa. Sabe por quê? Porque o que acontece? Às vezes, na festa de 15 anos, a mãe quer determinar como vai ser a festa e a filha não quer daquele jeito. Então, nós temos que sentar. Tem que conciliar. E conciliar. Eu acho até assim, o grande serviço do cerimonial é justamente conciliar. Silvana, a Ideale trabalha com todos os tipos de eventos. Todo tipo de evento. E ela faz todas as etapas. Todas. Da lista até buffet. A gente pode fazer toda a festa, parcial, só cerimonial, decoração. Tudo depende do que o cliente quer, exatamente. O que ele precisa. Aqui o que a gente faz? O que o cliente deseja, o que o cliente pode pagar e tenta unir isso. Não existe nada fixo, nada rígido. O importante é negociar flexibilidade. para que no final saia tudo legal. Tem que ser flexível. Quer conhecer a Ideale? Fica no Shopping Anitta Center. Shopping Anitta, isso. Bom, o lugar é muito fácil de estacionar, estacionamento gratuito, né? Estacionamento Shopping gratuito. Anitta Center, loja 17. Qual o número do telefone? Do telefone eu vou dar o meu, então. Vai lá. 8400-2540. Ok. Quer ligar para Silvana depois? Vai fazer uma festa? Repita o telefone lá. 8400-2540. Já tem site? Tem. Qual que é o site? www.idealefestas.com.br. Tá bom. Um abraço para o Luiz, toda a equipe lá. Eu deixo, tá bom? Tá bom?